Oi, queridos! Por aqui está friozinho, eu não sei como é que está por aí. Estou toda encapotada, mas o meu coração está fervendo porque eu quero falar com você algo que pode ser uma grande virada de chave para a sua vida. Preste atenção. Os seus resultados, eles começam quando terminam as suas desculpas. Parece uma palavra dura, parece uma palavra de quem não tem coração, mas é uma verdade. Muitas vezes a verdade ela é difícil de ser dita, mas acho que é muito mais difícil de ser ouvida. Mas se você tem um coração sensível e se você tem um coração ensinável e está nessa jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento, você vai compreender o que eu quero te dizer. Quantas vezes você já se pegou dizendo, veja, quando eu tiver tempo eu começo, quando tudo estiver certo, eu faço, mas deixa eu te contar um grande segredo, um segredo que talvez ninguém teve coragem de te dizer, mas eu tenho e eu vou te falar. O momento ideal, ele nunca vai chegar. Não chegou para mim, não vai chegar para você e não vai chegar para ninguém. Se você continuar se escondendo atrás das suas desculpas. Veja, a desculpa, ela é um mecanismo que infelizmente atrapalha os resultados que você deseja. Eu não sei o quanto você conhece a Deus e o quanto você conhece a palavra de Deus. E talvez também você não saiba o quanto Deus ele te ama. Tanto é que está escrito, na palavra de Deus, na Bíblia, um versículo diz assim, que Deus ele corrige a quem ele ama. Se porventura você está ouvindo o que eu estou te falando aqui, talvez seja de fato uma correção, mas essa correção ela vem com o objetivo de te tirar, de um lugar confortável, que talvez você esteja, para te levar para lugares melhores e maiores, que eu tenho certeza que é o que você deseja, que é o que você quer. Se você está sendo corrigido é porque Deus ele já investiu tanto em você que ele não quer te perder. E outra coisa, ele não quer que você viva uma vida mediana, uma vida medíocre, uma vida de qualquer jeito. Aí você me pergunta, mas Geisa, todos nós somos iguais. Aí eu te falo, será? Até certo ponto, todos nós, seres humanos, somos iguais. Aí você vai parar um pouquinho, vai olhar para o seu polegar. Olhou? Olha aí, você tem uma marca digital ou uma digital que é única, que é diferente de todos os outros seres humanos. O nosso DNA, ele é 99,9% todos iguais. Agora, o 0,1% é que nos diferencia. Isso nos torna únicos, isso nos torna indivíduos. E aí não tem outra pessoa igual a você neste mundo. O que eu quero te dizer com isso é que, na verdade, você não precisa querer viver ou repetir padrões de outras pessoas na sua vida. Que você pode ter uma vida diferente, que você pode ter resultados diferentes. Mas isso vai depender muito mais de você, do seu comportamento diante da vida. Você tem todos os dias uma nova oportunidade de viver e ser a vida que você nasceu para viver. Agora, qual é o grande problema? São os padrões, as memórias, as experiências que você teve que te marcaram tanto que você, infelizmente, acaba repetindo esse padrão de comportamento. E aí é isso que está mantendo você preso a uma vida que eu tenho certeza que você não quer viver, experimentar, mas infelizmente, por este padrão emocional, por esse padrão comportamental que você tem registrado na sua memória, no seu subconsciente, é esse resultado que você tem. Por isso você precisa se levantar e se posicionar como alguém que sabe o que veio fazer neste mundo e não como alguém que fica esperando para ver o que vai acontecer. Olha, a mentalidade que você precisa ter é: eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar até dar certo. E não a mentalidade de uma pessoa que é derrotada,
que vai fazer para ver se dá certo. Não é essa a mentalidade que você precisa ter, mas é alguém que sabe do que quer e não vai dar nenhum tipo de desculpas. Porque na verdade, deixa eu te falar uma coisa, as desculpas elas são confortáveis, mas elas te mantêm preso em um lugar e esse lugar, tenho certeza que não é o lugar que você quer estar. Deixa eu te dizer outra coisa, a mudança real que você quer e que você precisa, ela começa quando você decide. Parar de se justificar e começar a agir como alguém que sabe que nasceu para vencer. É esse posicionamento, é essa mentalidade que você precisa ter. E aí, na verdade, não é vencer o outro, mas é vencer a si mesmo. Porque deixa eu te dizer outra coisa. O nosso maior inimigo, ele não são inimigos externos. O nosso maior inimigo, eles são inimigos internos. E aí, se você entende isso, se você sabe que o jogo da vida é ser líder de si mesmo, das suas paixões, dos seus desejos, das suas vontades, é ter autocontrole e domínio próprio, esse é o jogo de quem é vencedor. E aí quem chega nesse nível de maturidade, de evolução pessoal, conquista qualquer coisa, porque já venceu a si mesmo. E aí nada fica difícil, nada fica grande demais. Quem chega nesse nível de evolução emocional, de evolução espiritual, nessa maturidade, não consegue enxergar nada como difícil e nada como grande demais. Se você está se sentindo frustrado enquanto vê a vida de outras pessoas fluindo, outras pessoas conquistando algumas coisas e você não, talvez o que está te travando não é a sua falta de capacidade, mas sim o excesso de desculpas que você está dando para você mesmo. Deixa eu te contar outro segredo. Você sabia que o nosso cérebro, ele é mestre em formular desculpas? Porque na verdade o nosso cérebro, ele ainda mantém um padrão mental do homem primitivo. Lembra? Do homem das cavernas? Que ele vivia em um padrão, em condições desconfortáveis e que corria risco constantemente, precisava caçar, pescar, correr atrás da comida para poder se alimentar. E isso fazia com que este homem primitivo, de forma inconsciente, precisava poupar a sua energia. Além disso, além de ter que se esforçar para ir atrás do seu alimento, e aí ele precisava armazenar energia também, porque caso ele precisasse fugir de uma onça, de um leão, ele precisava ter energia acumulada para conseguir ter força para correr. Além disso, vai que esse homem primitivo fosse lutar contra um inimigo. Então, infelizmente ou felizmente, depende do seu ponto de vista, o nosso cérebro, ele mantém esse padrão de armazenar energia diante de situações difíceis. É um mecanismo de defesa que faz com que a gente viva no modo de luta ou fuga. E o que acontece? O nosso cérebro, ele mantém esse padrão de informação porque ele vai estar sempre te contando histórias que parecem lógicas para te manter nesse padrão, ou seja, para poupar a sua energia. Só o que talvez você não saiba é que nós não vivemos mais nesse mesmo modus operandi deste homem primitivo, ou seja, a gente não precisa mais ficar lutando contra inimigos externos. O inimigo que a gente tem agora é esses inimigos internos, é a nossa mente, é esse padrão, infelizmente, que está emocional, que gera um comportamento, gera um padrão comportamental. E é por isso que vivemos nesse modo de luta e fuga. A nossa mente fica sempre colocando histórias racionais e nos dando desculpas. Mas se você quer e precisa mudar e romper esse padrão mental, que mantém esse padrão comportamental ancestral, precisa entender que essa resposta racional, que são essas desculpas que você se dá todos os dias, ela vem justamente de uma demanda emocional. E agora eu quero te falar os 5 principais pontos que você precisa começar a atacar a partir de hoje, se você quiser romper esse padrão comportamental ancestral do homem primitivo e mudar a partir de hoje essas desculpas que você fica
dando, que a sua memória, que o seu cérebro fica dando para você. Então anota, porque isso aqui é importante, são chaves que vão mudar a sua vida. O ponto 1 é você ter clareza de propósito. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer obstáculo vira desculpa. Você vai se fazer a seguinte pergunta, deixa eu te falar uma coisa. Fazer perguntas é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e de direcionamento. Olha a pergunta que você vai se fazer. O que realmente eu quero da vida? Eu quero viver ou sobreviver de forma automática? Faz essas duas perguntas, vai viver e logo a resposta vai chegar para você. O ponto 2 é você ter autorresponsabilidade. Aí talvez você vai dizer, mas Geisa, eu não tenho controle sobre tudo. Isso é verdade, você não tem controle, eu não tenho controle sobre todas as coisas, mas nós precisamos entender que somos responsáveis pelas nossas escolhas ou pelas não escolhas que fazemos na nossa vida. Por quê? Se eu não escolho, pode ter certeza que alguém vai escolher por mim. Se você não escolhe, pode ter certeza que alguém vai fazer isso para você. E muitas vezes as escolhas que outras pessoas fazem para nós não é aquilo que a gente deseja. Um exemplo real. Eu mesma estava me escondendo atrás do não dá, ou talvez eu não sei, ou eu não posso. Quem sabe você também esteja nessa mesma situação. Até que eu entendi que eu precisava mudar a minha postura diante da vida, ou a vida nunca iria mudar. Então, comece a fazer essa reflexão também, que muitas vezes você que está se colocando desculpas, a sua mente, lembra do cérebro dos nossos ancestrais, fica te colocando, não dá, você não pode. E aí você fica entendendo isso como uma verdade e a sua vida, ela nunca muda, nunca sai do lugar. O terceiro ponto que você precisa entender é: consistência é mais importante do que motivação. Se você nunca prestou atenção, você vai perceber que quantas vezes você diz, vou começar a famosa segunda-feira. Vou começar a fazer tal coisa segunda-feira. Vou começar a fazer hoje. Só que você nunca começa. Agora, hábito e constância, ele se constrói com repetição. No hoje, no amanhã e no depois. Entendeu? Então você não precisa estar inspirado todos os dias, mas precisa estar comprometido todos os dias. Assuma um compromisso com você mesmo, com você mesma. O quarto ponto são as crenças limitantes e o medo do fracasso. Presta atenção, porque talvez você nunca ouviu esta verdade que eu vou te falar agora e isso pode te chocar. O medo disfarçado de prudência é a desculpa mais comum que você diz para você mesmo. Ou quem sabe você ouve isso de alguém que você ama. Agora repete junto comigo. O medo de fracassar deve ser menor que o arrependimento de nunca ter tentado. Você vai começar a assimilar essa frase, colocar ela em prática. Deixa eu te falar. O medo do fracasso, ele tem que ser menor do que o medo de você olhar para trás daqui a alguns anos e ter se arrependido de nunca ter tentado. O quinto ponto é uma ação intencional e contínua. É loucura esperar ter alguma coisa sem que você faça algo para que você conquiste aquilo que você quer. Isso é pura ilusão. Me diz, quantos anos você está esperando por alguma coisa acontecer na sua vida? Me responde. Me responde aqui nos comentários. Diga há quanto tempo você espera que algo mude, que algo aconteça e nada acontece porque justamente você não está fazendo algo para que haja uma mudança. Ninguém vai bater na sua porta te entregando aquilo que você quer. Você precisa entender. Você precisa fazer o que você sabe que precisa fazer. Isso é coisa de gente adulta. Aí você pode me dizer, Geisa, eu tenho fé. Aí eu vou te dizer, a fé sem obras, ela é morta. E aí quem tem fé de verdade é aquela pessoa que vai lá com fé e faz. Porque isso de fato é verdadeiramente ter fé.
Se você percebeu que a sua vida se contextualizou com essas informações que eu te disse até agora, eu vou te passar 3 dicas para você parar de dar desculpas agora mesmo, parar de dar desculpas hoje e começar a ter resultados na sua vida. A dica número 1: faça uma lista das suas principais desculpas, daquelas desculpas habituais que você fala todos os dias. E aí você vai substituir essas desculpas por ações. Um exemplo: eu não tenho tempo. Você vai substituir essa frase, essa desculpa que você se dá, por eu vou acordar 30 minutos mais cedo durante 7 dias, por exemplo. Essa chave ela mudou na minha vida quando eu li o livro O Milagre da Manhã, que traz algumas dicas práticas e algumas orientações de que quem acorda, antes das 8, antes do sol, e começa a fazer alguns movimentos até as 8 da manhã, consegue ter resultados. E de fato, depois que eu li esse livro, de forma consciente, eu comecei a acordar mais cedo e a ter algumas tarefas para fazer antes das 8, e eu consegui ótimos resultados. A dica número 2 é para você criar uma rotina mínima de ações que são reais. É algo que você consiga fazer pelo menos 10 minutos por dia. E aí você vai substituir essa rotina nova, como por exemplo, parar de ficar horas nas redes sociais somente rolando o feed e que muitas vezes não te agrega em absolutamente nada. Você vai colocar algo novo que você precisa fazer. Por exemplo, talvez você não tenha o hábito da leitura. Coloque 10 minutos de leitura de um livro da Bíblia. E isso vai te trazer muito mais resultado do que simplesmente ficar passando o feed. E a mentalidade que você precisa ter com este novo compromisso não é com o resultado, mas sim com o processo. É você se apaixonar pelo processo e não pelo resultado. É justamente isso que muda a sua vida. A dica número 3 é: olha, ande com pessoas que já superou, digamos, a fase que você está e que você quer superar. Pessoas, elas são espelhos. Quando você anda com pessoas que só reclamam, você será a próxima pessoa a reclamar. Quando você anda com pessoas que só vivem dando desculpas, você também é essa pessoa que gosta de dar desculpas. Para encerrar, eu quero te dizer que você não nasceu para viver com menos do que você merece. Mas os seus resultados, eles só vão aparecer quando você parar de dar as desculpas que você tem dado há anos e começar a dar passos em direção daquilo que você deseja. Agora aqui, me conta nos comentários qual é a desculpa que você vai começar a abandonar a partir de hoje. Se esse vídeo ele fez sentido para você, se te agregou de alguma forma, compartilha com alguém que você ama, que você sabe que também dá desculpas e que precisa parar de dar desculpas. Compartilha, comenta, coloca aqui o que é que você achou desse vídeo, porque isso me ajuda e eu quero te ajudar. Então me ajuda a te ajudar. E lembra uma coisa, você não está sozinho, você não está sozinho. E a mudança que você quer, ela só começa com você e a partir de você. Não começa em outro lugar. E algo importante que eu quero te dizer: se você assistiu esse vídeo, se você viu esse vídeo, não tem como desver o que você viu. O que você precisa agora é colocar em prática, colocar a mão na massa, fazer o que precisa fazer, parar de dar desculpas e conquistar os resultados que você deseja. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um beijo.